Então, meu povo, vou dar uma corrigida aqui, tá? Desculpa, abri sem querer. Número 1. A reprodução de imagens sempre atraiu o ser humano, sobretudo quando há elementos e se aproximam do seu cotidiano. Antes do surgimento da fotografia, nas primeiras décadas do século XIX, muitos tentaram captar cenas utilizando o feixe de luz como técnica. Leonardo da Vinci realizou estudos que descreviam uma câmera escura. Em uma caixa fechada, ele fez um pequeno furo que permitia a projeção da imagem invertida na parte interna. Passado quase 2 anos, o monge alemão Johann Zaha aperfeiçoou a experiência de Da Vinci. Criou lentes para a câmera escura. Essas lentes permitiam controlar a quantidade de luz que entrava para o interior da caixa. Em 1826, Joseph Niepce apropriou-se da ideia da câmera escura, revestindo anteriormente com uma placa de estanho banhada em compostos sensíveis à luz. Explique como nasceu a primeira fotografia e o progresso para a segunda. Aqui eu narro até a primeira ideia de fotografia. A primeira fotografia foi... Vocês conseguem lembrar? Então, a primeira fotografia... Gente, desculpa, eu tô tentando ler e não tô conseguindo. Deixa eu chegar mais perto do computador. Foi do Niepce e ele colocou a câmera que ele tinha conseguido fazer na varanda do laboratório dele. E aí ele deixou um feixe de luz aberto por 8 horas para conseguir captar a imagem numa placa de estanho que possuía dentro da máquina. Mas o que eu pergunto? E o progresso para a segunda? O progresso para a segunda é o que está embaixo. Se ele levou 8 horas para conseguir fazer a imagem que nem ficou tão nítida. Quando você cria o daguerreótipo, você faz em 30 minutos o que fazia-se em 8 horas. Né? Explique qual a maior contribuição do daguerreótipo. Não precisa. Essas duas questões estão dadas. Você muda de 8 horas aberta, 8 horas de feixe de luz aberto da máquina de fotografar para 30 minutos. Observe as duas representações produzidas em épocas diferentes por um pintor impressionista. Quais as diferenças entre elas? Em que horário você imagina que Monet pintou e o que fez pensar assim? Primeiro, quais são as maiores diferenças entre elas? A cor, reproduzida pela luz, né? Primeiro que foram em anos diferentes. Existe a probabilidade dessas folhas do segundo estarem mais claras, até por estarem mais queimadas. Mas também foram em horários diferentes. Em que horário você imagina que Monet pintou? Provavelmente a segunda foi pintada um pouco mais cedo, né? A gente não sabe qual era a direção do sol, mas a segunda foi pintada um pouco mais tarde, provavelmente. Ou, se não foi só em horários diferentes, também pode ter sido em estações diferentes do ano, né? E o que fez você pensar assim? Justamente pela claridade e a entrada de luz que ele coloca com a tinta mais clara na segunda. Então, o que eu queria nessa questão era só que vocês discursassem o que vocês achavam. Só para vocês entenderem e lembrarem que no impressionismo é de suma importância que a luz e as cores sejam trabalhadas. Lembra que eu falei que eles pintavam o mesmo lugar em horários diferentes? Só para ver qual o trabalho que a luz fazia nas cores? Então, número 4. Assinale a alternativa correta. O início do século XX traz consigo uma grande gama de vertentes artísticas que vão dominar toda a produção artística da época. Entre 1904 e 1905, na Alemanha, com um grupo chamado Die Brücke, que significa ponte. Tem o início do movimento expressionista. Quanto a este movimento e suas características, julguem os itens. A sensação de luz e cor não se importando com sentimentos humanos e com a problemática da sociedade moderna. São características marcantes desse movimento. Não são características marcantes do impressionismo, com I. B. É inegável que o expressionismo seja uma aceitação
ao que fora o impressionismo. Não. Todo movimento artístico, social, histórico, ele vem para contrapor o que estava sendo feito anteriormente. Então nunca é uma aceitação. O Grito de Van Gogh é um grande exemplo deste marcante movimento. O Grito realmente é o melhor exemplo do expressionismo. Ele só não é do Van Gogh, ele é do Munch. O expressionismo procurou expressar as emoções humanas e interpretar as angústias que caracterizaram psicologicamente o homem no início do século XX. Sim, vamos sempre lembrar, está sempre ligado às angústias, às preocupações psicológicas, à depressão, tá? Número 5, trecho do texto As Raízes do Expressionismo, publicado no Jornal de São Paulo. Além de colocar a Noruega no mapa artístico da Europa, a obra de Edvard Munch foi um dos marcos fundadores do expressionismo, movimento que se caracterizou pela tentativa de passar para a tela o impacto emocional, os sentimentos e as experiências interiores do artista. O pintor não era mais apenas um mero observador das aventuras e desventuras humanas. Era parte integrante e indissociável delas. Assim como Leonardo da Vinci, que estudou a anatomia humana e dissecou cadáveres. Eu procuro dissecar a alma humana, observou Munch. A obra mais famosa do artista norueguês, O Grito, sintetizou os principais ingredientes do expressionismo. O cenário tenso, a distorção de uma forma humana que chega a beirar o caricatural e a agressividade de pinceladas. O cenário tenso, a distorção de forma humana que chega a beirar caricatural e a agressividade das pinceladas. Gente, eu li isso, né? Tudo colabora para compor com a atmosfera dramática que emana desolação, tragédia e pessimismo. A imagem expressionista tenta impressionar não o olho, mas penetrar, atingir profundamente o que vê. Definiu o crítico Argan. Número 5 já, né? A partir da análise de Edvard Munch e da interpretação do texto, assinale a alternativa correta. A tela representa exclusivamente os conflitos individuais do autor, que era subitamente uma pessoa com transtornos psíquicos. Olha, sim, conflitos individuais está corretíssimo, mas nada vem dizendo no texto que ele tem problemas ou transtornos psíquicos. A tela deve ser associada aos problemas políticos e sociais da Noruega, nesse período, os quais o autor desejou representar. Não sabemos também, isso não diz no texto. O medo, a angústia e a aflição representados na tela são próprios do período contemporâneo no qual a inexistência de normas sociais rígidas faz os indivíduos sentirem-se perdidos. Nada vem dito também que não existe normas rígidas sociais. Então a gente também descarta. A tela representa especificamente o contexto final do século XIX, quando houve o crescimento dos sentimentos nacionalistas. Isso também não é dito. A tela representa o medo, a aflição e as incertezas do ser humano, sentimentos próprios do período histórico contemporâneo, podendo ser associado ao movimento do individualismo. Essa seria a correta, porque ele vem dizendo aqui bem no comecinho que agora ele não é só um observador do mundo, mas ele diz como ele observa o mundo. Ele é a pessoa mais importante desse momento e como ele se sente em relação ao mundo. Entendeu? Gente, qualquer dúvida pode me procurar no WhatsApp, tá?